Boa noite. Força Nacional de Segurança chega a Fortaleza e onda de violência continua no Ceará pela terceira noite seguida. E veja também nesta edição do Jornal da Cultura. Presidente Jair Bolsonaro anuncia o novo coordenador do Exame Nacional do Ensino Médio. Meta do brasileiro em 2019 é guardar dinheiro para quitar dívidas. Focar um pouquinho e escolher, privilegiar só as coisas mais importantes. A gente consegue guardar um pouquinho, né? Tribunais lançam campanha para incentivar a adoção de crianças mais velhas. Se você for adotado, seus pais vão te amar e você vai amar os seus pais, então vale a pena adotar. Há uma semana da posse, o parlamento da Venezuela rejeita a legitimidade de segundo mandato de Nicolás Maduro. Apesar das concessões, coletes amarelos desafiam o governo e retomam protestos na França. Atum é vendido por mais de 3 milhões de dólares e bate recorde em leilão no Japão. E veja também os destaques do esporte no Jornal da Cultura deste sábado. No jogo de abertura da temporada 2019 do NBB, a Liga Nacional de Basquete, o paulistano recebe o Corinthians em casa e leva a melhor em uma partida bem equilibrada. A segunda rodada da Copinha teve muitos gols, vitórias do América Mineiro e Internacional e derrota do Botafogo. A história de Jonathans, que aproveitou a habilidade desenvolvida na profissão de coletor de lixo e em apenas 3 anos de corrida se tornou o 4º brasileiro mais bem colocado na São Silvestre. A Força Nacional de Segurança já está em Fortaleza para auxiliar no combate à onda de violência que atinge o Ceará há 3 noites seguidas. A Força Nacional de Segurança está concentrada no Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. Os 300 agentes chegaram ontem à noite. Não foi divulgado quando começará a atuação nas ruas. Eles foram enviados pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que atendeu a um pedido do governador do estado, Camilo Santana, do PT. O governo da Bahia também colocou à disposição 100 policiais militares para conter a série de ataques que há 3 noites seguidas assusta a população de Fortaleza. Os criminosos queimaram ônibus, carros, atacaram bancos, prefeituras e até a estrutura de um viaduto foi danificada após a explosão de uma bomba. Hoje, em Caucaia, na região metropolitana, um caminhão que transportava 2.000 frangos vivos foi incendiado. Na capital, bandidos colocaram fogo em um veículo estacionado dentro de um shopping e atacaram uma concessionária de carros. A segurança foi reforçada em prédios públicos, como o da Secretaria de Justiça. A frota de ônibus foi reduzida. Mais de 80 pessoas foram presas acusadas de participação nos ataques. A motivação dos crimes é investigada. O Conselho Penitenciário do Ceará acredita que os ataques possam ser represálias à promessa do novo secretário de Administração Penitenciária de maior rigor na fiscalização dos presídios. O médium João de Deus passou por uma nova avaliação médica hoje e está bem, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás. Com base na saúde dele, a defesa do médium aguarda um posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre um pedido de liberdade. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar até segunda-feira sobre o habeas corpus do médium João de Deus. O pedido à PGR foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que solicitou a nova avaliação após o Tribunal de Justiça de Goiás negar ao médium transferência da cadeia para um hospital. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro na região metropolitana de Goiânia. Na quinta-feira, ele passou mal, foi levado ao hospital e diagnosticado com uma leve infecção urinária. Depois, o médium retornou para a prisão. O Ministério Público de Goiás denunciou João de Deus por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Ele nega as acusações. No litoral do Rio Grande do Sul, mais de 30 mil pessoas foram queimadas por águas-vivas em 20 dias. Segundo os biólogos, o número alto de acidentes é explicado pela corrente marinha, que neste ano está mais fraca. Sem ela, as águas-vivas não chegam no mar aberto e por isso se aproximam da área onde os banhistas frequentam. A recomendação no caso de queimadura por água-viva é não tocar ou lavar o ferimento com água doce. O vinagre pode ajudar a diminuir a sensação de ardência.
Amanhã começa a segunda fase da FUVEST, o vestibular da USP, que neste ano terá só 2 dias. No domingo, a prova será de português e redação. Na segunda-feira, serão avaliadas disciplinas específicas de acordo com o curso escolhido. Nesta etapa, cerca de 32 mil candidatos concorrem a mais de 8 mil vagas. Os locais de prova são os mesmos da primeira fase e é preciso levar um documento de identidade com foto e uma caneta esferográfica azul. O parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, declarou hoje como ilegítimo o novo mandato de Nicolás Maduro. O Ministério das Relações Exteriores acusa o Grupo de Lima de estimular um golpe de Estado, depois que o Brasil e mais 12 países decidiram não reconhecer o novo governo de Maduro. Em reunião na capital peruana, os países aceitaram as propostas do Brasil de não reconhecer a reeleição de Maduro e de pedir que o governo seja entregue ao Congresso venezuelano, controlado pela oposição e que teve os poderes cassados em 2017 por Maduro. As 13 nações alegaram que a eleição do ano passado não foi livre nem justa e não irão à posse de Maduro, marcada para a próxima quinta-feira, dia 10. Não assistirão a la toma de posición de Nicolás Maduro. No poder desde 2013, Maduro foi reeleito para um mandato de 6 anos. O parlamento venezuelano declarou hoje como ilegítimo o novo mandato do presidente. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela acusou o Grupo de Lima de estimular um golpe de Estado, reiterou que Maduro vai tomar posse de forma legítima e constitucional e definiu a declaração do grupo como uma página vergonhosa na história das relações internacionais da região. Na França, os coletes amarelos fizeram hoje o primeiro protesto do ano contra o governo de Emmanuel Macron e, mais uma vez, houve confronto com a polícia. Em Paris, um barco atracado no rio Sena foi incendiado. No bairro nobre de Saint-Germain, motos foram queimadas e um carro virado. Manifestantes fizeram barricadas. Na Avenida Champs-Élysées, eles pediram a demissão de Macron. Em Nantes, a polícia atirou gás lacrimogênio para conter o protesto. Em Saint-Nazaire, lixeiras foram incendiadas e os coletes amarelos atiraram objetos contra os policiais que reagiram. Cerca de 25 mil pessoas participaram dos protestos em todo o país. Este foi o 8º fim de semana seguido de manifestações, apesar das concessões do governo que se prepara para debater as reivindicações do movimento. Macron chamou o protesto de hoje de insurreição. As manifestações começaram contra o aumento dos preços dos combustíveis e viraram uma revolta contra a política social e fiscal do governo. Desde o início dos protestos, 10 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas. O brasileiro quer um 2019 sem dívidas e com poupança. Esse desejo de ano novo foi revelado numa pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Uma meta difícil para um país onde 60 milhões de pessoas estão com nome sujo. Pagar as contas e ainda ter uma reserva no fim do mês. Poupar exige esforço e disciplina. Apertando daqui, apertando dali, às vezes você tem vontade de comprar alguma coisa, mas não pode. Fácil não é. A gente tem que ter um pouco mais de controle, focar um pouquinho e escolher, privilegiar só as coisas mais importantes. A gente consegue guardar um pouquinho, né? A tarefa não é fácil, mas é possível. E é uma das prioridades financeiras para 2019. Mais da metade dos brasileiros quer juntar dinheiro esse ano. Com os reflexos da crise ainda rondando a economia, muitas pessoas têm mudado a forma de lidar com o orçamento familiar. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. As principais metas para 2019 são juntar dinheiro e sair do vermelho. O levantamento também revela que 7 em cada 10 entrevistados estão otimistas com o cenário econômico e 72% acreditam que sua vida financeira será melhor. Para os que querem e conseguem poupar, analistas de mercado orientam aplicar o dinheiro. A conhecida poupança não é vista como a melhor opção. Tesouro direto e outras modalidades de investimento podem ser tão seguras e mais rentáveis. Você pode ir em corretora de valores ou pode ir até no seu próprio banco, onde você tem conta corrente, onde você tem a sua poupança. O banco vai te oferecer uma aplicação que remunera até mais do que ela. Mas se você tem outras opções
que rendem mais do que a poupança e tem garantias, não faz sentido você deixar seu dinheiro na poupança. Você está perdendo dinheiro. É importante, tem que pensar no futuro, né? Para ter um futuro mais tranquilo, sem muito aperto. Sim. Daqui a pouco vamos analisar aqui no estúdio a primeira semana do governo do presidente Jair Bolsonaro. E ainda, tribunais de justiça lançam campanha de incentivo à adoção de crianças com mais de 8 anos. Os detalhes vamos mostrar já já. Tribunais de justiça criaram campanhas para estimular a adoção de crianças e adolescentes mais velhos, fora do perfil procurado pelas famílias pretendentes. A Isadora, ela tem 2 meses, que ela é adotada também, como eu. A brincadeira com a boneca virou a realidade da Isa. Aos 8 anos de idade, ela foi adotada pela Priscila e pelo Elias. Eles foram a 4ª família dela. Eu testei bastante, né? Mas eu gostei. Mas no fundinho eu tava com um pouquinho de medo deles me devolverem de novo. Mas não foi assim, eles não me devolveram. O Brasil tem 5.000 crianças e adolescentes que estão na fila de adoção sem o interesse de nenhuma família. Dessas, 600 têm menos de 8 anos de idade. São 41.000 pretendentes e 96% deles querem apenas crianças com menos de 8 anos. É por isso que a conta não fecha. Uma família que mora numa região nobre de São Paulo, como aqui os Jardins, e queira adotar uma criança branca com menos de 1 ano de idade, vai esperar cerca de 8 anos para encontrá-la. A Priscila e o Elias fizeram questão de escolher uma criança mais velha. O processo de adoção durou menos de 1 ano. Foram 2 meses entre o cadastro e a habilitação e 8 meses para que o encontro acontecesse. Eu acho que a experiência de cada um é diferente. Tem gente que o amor não acontece na hora. O amor é sendo construído, mas com a gente foi amor à primeira vista, assim. Nós vimos a Isa e falamos, é nossa filha. Jovens que esperam por uma família contam um pouco de si em campanhas espalhadas pelo país. Eu quero uma família legal, me adotem, seja minha companhia. Eu sou uma menina carinhosa, eu sou muito companheira. As iniciativas são de tribunais de justiça, como o de São Paulo e do Espírito Santo. Eu queria uma família que cuidasse de mim e do meu irmão. Eu sou um menino orgulhoso, sou comportado, sou organizado. Os vídeos são feitos apenas com o consentimento dos adolescentes. A ideia é sensibilizar as famílias pretendentes. A criança é apresentada sempre como um sujeito de direitos, como alguém que faz parte da sociedade e que tenha também o direito à convivência familiar, né? Um dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, além disso, ela passa por um estudo psicossocial que vai analisar se ela tem condições de compreender a extensão da campanha e de entender a campanha como algo positivo, essa exposição dela como algo positivo, independentemente de ela ser adotada ao final ou não. Lembra da Isa? Ela também tem um recado para quem pretende adotar. Se você for adotado, os seus pais vão te amar e você vai amar os seus pais, então vale a pena adotar. O presidente Jair Bolsonaro passa o primeiro fim de semana em Brasília desde que assumiu o cargo. E hoje ele anunciou o novo coordenador do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O anúncio de Jair Bolsonaro foi feito pelo Twitter. Murilo Rezende é doutor em economia pela FGV e, segundo o presidente, os estudos dele deixam claro a priorização do ensino, ignorando a atual promoção da lacração. Rezende tem 36 anos. Ele foi escolhido pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, como diretor de avaliação da educação básica do INEP, Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, que é o órgão responsável pelo Enem. Sem compromissos oficiais na agenda, este é o primeiro final de semana do presidente em Brasília. Bolsonaro e a família já terminaram a mudança para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também passa o fim de semana em Brasília. Ontem, Lorenzoni precisou corrigir uma declaração de Bolsonaro sobre um aumento na alíquota do Imposto de Operações Financeiras, o IOF. Segundo o ministro, não haverá aumento de impostos. E para a gente falar sobre a primeira semana do governo do presidente Jair Bolsonaro, recebemos aqui no estúdio o cientista político Marcelo Issa, coordenador do movimento Transparência Partidária, e o economista Gessner Oliveira, sócio da Gol Associados. Senhores, obrigada pela presença, uma boa noite. Obrigado. Bom, vamos começar
com a notícia mais quente, que é, vai ter ou não o aumento do IOF. Na avaliação dos senhores, essa sinalização, essas informações contraditórias sinalizam que falta uma voz de comando no governo de Jair Bolsonaro e essa ausência dessa voz pode prejudicar a execução de projetos? Olha, eu não chegaria tão longe a dizer que falta uma voz de comando. Eu diria que houve um problema de comunicação, né? Desde a posse até a quinta-feira, as coisas andaram bem, houve uma reação positiva do mercado, de um modo geral, ao discurso de posse, ao discurso do ministro de Economia. Agora, duas coisas aconteceram. Uma expectativa de medidas concretas, de um plano de ação, né? Mas que, em tese, será apresentado na semana que vem. Agora, na sexta-feira, de fato, houve desencontros. A partir de quinta-noite, ao longo da sexta-feira, houve desencontros que eu atribuiria a um problema de comunicação. A gente espera, na semana que vem, uma comunicação estruturada e, sobretudo, medidas concretas. Marcelo? De fato, essa questão da comunicação é bastante simbólica e relevante quando se pensa não apenas no governo que se estrutura, mas também na campanha, ou seja, o presidente foi eleito e vem executando uma comunicação pautada pela interlocução direta com a população, com seus eleitores. Isso pode ter um lado positivo, mas, por outro lado, eu diria que pode implicar também um déficit democrático e abrir um flanco para ruídos dessa natureza. Quando não se tem uma assessoria de comunicação, quando não se apresentam as propostas de maneira, digamos, mais ritualística, ou seja, numa coletiva de imprensa, com as autoridades ali detalhando quais são cada uma das medidas a serem adotadas e submetendo-as ao contraditório da imprensa, esse tipo de problema pode ocorrer. Mas respondendo à sua pergunta, Amanda, eu diria que falta não apenas uma voz de comando, é possível que esse problema esteja ocorrendo, é tudo muito recente, né? De fato, nós temos um governo muito novo, com muitas autoridades que estão assumindo pela primeira vez posições na máquina da administração pública, e é claro que haverá uma curva de aprendizagem, é claro que o próprio presidente também é natural, é compreensível que ele leve algum tempo para vestir, digamos, o traje de presidente e conseguir se comunicar de maneira mais objetiva com a população. Mas eu realmente espero que na semana que vem as propostas sejam detalhadas, porque senão o problema é mais grave, né? Quer dizer, se essas medidas não forem apresentadas com detalhes e de maneira bastante transparente, aí não basta, a voz de comando, por mais que venha a existir, por mais que exista, realmente não será suficiente, porque o que ao fim e ao cabo importa é o programa que o governo pretende implementar. Aproveitando o gancho do Marcelo, o mercado, óbvio que na primeira semana é muito difícil, em termos práticos, tirar as coisas do papel e aplicar. Mas o mercado, como o senhor lembrou, reagiu muito bem, pelo menos nessa primeira semana. Mas o mercado não quer só na teoria, ele quer na prática. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter um termômetro melhor dos investidores, tanto internos como também externos? Eu acho que sim, Há um otimismo, porque, digamos, os indicadores de curto prazo da economia estão bons. Esse governo começa com uma inflação baixa, com capacidade de crescer, com a indústria com capacidade ociosa, ele pode crescer sem aumentar muito custo. O juro para padrões brasileiros está baixo, é alto, mas para padrões brasileiros está baixo. Reservas internacionais elevadas, ou seja, há um otimismo e uma expectativa de que as coisas vão melhorar, né? Agora, há um grande problema, que é o problema da reforma da Previdência, que é absolutamente necessária para o equilíbrio das contas públicas,
E é preciso urgência. Então, digamos, a continuidade do otimismo dependerá de uma apresentação clara, coerente, consistente, de que, olha, o nosso plano é esse, o nosso projeto é esse, e será implementado na primeira etapa assim, na segunda etapa assim. É isso que está faltando. Se isso não ocorrer, o otimismo pode ser comprometido. Mas aí é uma hipótese. Há um benefício da dúvida, há uma boa vontade e há um momento do ciclo de recuperação da economia que é propício. Quer dizer, a gente tem tudo para ter 2019 melhor do ponto de vista da economia do que 2018, mas não pode errar muito. Aproveitando a reforma da Previdência, também foi um tema de bate-cabeça essa semana. O Bolsonaro, numa entrevista, já até disse uma idade mínima de aposentadoria para homens de 62 anos e para mulheres de 57 anos. Até pegou a equipe de calça curta. E nos bastidores, a equipe econômica quer uma coisa e a equipe política quer outra. Quer uma coisa assim para resolver o problema agora. Como que você acha que a economia, a equipe econômica e a equipe política vai se conversar a partir de agora? Realmente o governo foi eleito com uma plataforma de diretrizes, não diria um programa detalhado, mas de diretrizes econômicas que empolgam o mercado, o empresariado, que efetivamente podem fazer a engrenagem da economia voltar a rodar, mas a grande questão, e entendo que quase consensual hoje no Brasil para que esse movimento ocorra, é a reforma da Previdência, que depende claramente dessa compatibilização entre o projeto desenhado pela equipe econômica e a capacidade de encaminhá-lo no Congresso Nacional. Aí é que, eu diria, reside o grande X da questão, o grande calcanhar de Aquiles, o grande risco que o governo corre. Porque se no primeiro semestre nós aprovamos uma reforma da Previdência, que é importante que seja robusta, é importante que seja substantiva, porque enfim, a situação a questão fiscal brasileira está no das limite. Contas públicas é bastante grave. Muito bem, né? Quer dizer, o país, o restante do governo provavelmente caminha com mais facilidade, inclusive do ponto de vista da política. Mas se isso não ocorre, realmente a coisa fica mais complicada. E aí eu acho que é importante destacar que o governo está buscando um modelo de articulação com o Congresso que é totalmente novo. E que nas experiências que mais se aproximaram desse tipo de relação governo-Congresso no Brasil, e aí a gente pode citar o governo do Itamar Franco, o governo do Fernando Collor e também, em alguma medida, o governo da Dilma Rousseff, que se distanciaram desse compartilhamento entre o poder executivo e os partidos políticos. O resultado não foi lá muito favorável, digamos, para a agenda governamental. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Alguns pontos do discurso do Bolsonaro. Ele prometeu unir o povo, valorizar a família, respeitar as tradições e valores brasileiros, enfatizou a economia liberal do Paulo Guedes, combater a ideologia de gênero. Ele seguiu bem a linha da campanha, mas agora a gente tem que sair da teoria e ir para a prática. Esse é o grande desafio. Eu acho que sim, esse é o grande desafio. Quer dizer, houve uma virtude no discurso, além de ser breve, o bom discurso é o discurso breve. Houve uma virtude que não houve nenhuma contradição com a campanha, quer dizer, na verdade, ele colocou eixos que ele vinha defendendo na campanha. Agora, faltou ainda, e naturalmente isso pode ocorrer nas próximas semanas, faltou ainda colocar bem qual é o programa de governo, né? Quais são as prioridades, quais são medidas, ainda que num plano mais geral. É claro que a gente vai por aproximações sucessivas. Falar, olha, nós vamos fazer uma reforma tributária com tais diretrizes.
e depois detalhar quais são essas diretrizes e assim por diante. Isso faltou, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, o impacto da primeira semana de governo foi um impacto positivo, né? Eu acho que a chave vai ser aproveitar esse otimismo para realmente garantir que você tenha um avanço do ponto de vista das expectativas. Infelizmente, não há muito tempo, né? O tempo da economia é muito mais exíguo do que o tempo da política. Claro. Marcelo, para a gente finalizar rapidamente, por favor. Eu diria que o tempo da política pode ser um pouquinho mais largo que o da economia, mas também não é tão generoso assim. O empuxo eleitoral, toda a boa vontade da população e do Congresso com o governo também tem prazo de validade, que no Brasil costuma ficar ali na casa dos 180 dias, talvez um pouco mais. Eu diria que os partidos políticos, em algum momento, vão reagir e, em alguma medida, o governo precisará ser compartilhado também com os partidos para que essas propostas avancem no Congresso Nacional. Tá ótimo. Marcelo Issa, muito obrigado. Gésia Noronveira, muito obrigada. Prazer. Um prazer, uma boa noite e até uma próxima. Obrigado. Nos Estados Unidos, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um tiroteio na Califórnia. O incidente foi num boliche na cidade de Torrance, a 40 quilômetros de Los Angeles. Segundo testemunhas, uma discussão terminou em uma briga generalizada e vários tiros foram disparados. 3 homens foram mortos e 4 ficaram feridos. A polícia procura os suspeitos. O líder espiritual da Igreja Ortodoxa concedeu independência à Igreja Ortodoxa Ucraniana. O decreto foi assinado hoje em Istambul, na Turquia, capital do cristianismo ortodoxo, pelo patriarca ecumênico Bartolomeu, com a presença do presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. A autonomia da igreja na Ucrânia era discutida desde outubro. A decisão revoltou os russos, que desde o século XVII lideravam a igreja ucraniana. A independência deve aumentar a tensão política entre os dois países, agravada pela anexação da Crimeia à Rússia em 2014. O primeiro leilão de atum do ano em Tóquio teve quebra de recorde. Um atum de 278 quilos foi vendido pelo equivalente a 11 milhões e meio de reais, pouco mais de 41 mil reais por quilo. O comprador é dono de uma cadeia de lojas de comida japonesa. Ele disse que o peixe parece muito fresco, é um bom atum, mas reconhece que pagou muito caro. Esse foi o primeiro pregão no mercado Toyosu, o maior do mundo, inaugurado em outubro do ano passado. Neste domingo, o calendário cristão celebra o Dia de Reis. A festa trazida para o Brasil pelos portugueses é uma das manifestações populares mais tradicionais do país. É uma homenagem aos Reis Magos e ao nascimento de Jesus. Em Japaratuba, no interior de Sergipe, um grupo de mulheres mantém a tradição há décadas. O colorido das fitas, a sincronia dos passos e o ritmo marcante anunciam que tem reizado por aqui. O folguedo representa a celebração da chegada do menino Jesus pelos 3 reis magos. Ele continua sendo uma das tradições populares mais ricas do folclore brasileiro, encantando a todos. Então é uma dança que mostra a resistência à nossa cultura e à nossa herança, inclusive a herança ibérica. No povoado São José, município de Japaratuba, distante 53 quilômetros de Aracaju, a dança é marca registrada. Eu acho muito bonito, né? Gostei, a mulher me convidou. Aqui em Sergipe, o reizado não tem dia nem tem hora para acontecer. Em qualquer época do ano, grupos como o Reizado de São José se apresentam pelas ruas da cidade e mantêm viva essa tradição, que é passada de geração em geração. E por falar em geração, Dona Teodora é a mais antiga do grupo. Ela, que aprendeu os passos com os pais, brinca toda feliz no auge dos seus 83 anos. Já dancei São João, já dancei Reizado, já dancei Micareme, já dancei drama e hoje ainda estou continuando em São João e em Reizado. Amor, tradição, cultura, liberdade.
São esses os elementos que fazem do Reisado de São José uma forma desses brincantes enxergarem a vida da melhor maneira possível, com um sorriso no rosto, transbordando felicidade. Isso é terapia, isso é lazer, isso é amor, isso é paixão. São José, querida, São José! E veja daqui a pouco os principais jogos de hoje da Copa São Paulo. E ainda vamos conhecer a história de um coletor de lixo da capital paulista que conquistou a 13ª colocação na São Silvestre. A gente volta já, não saia daí. Chegou a hora do esporte aqui no Jornal da Cultura e hoje quem está aqui comigo é a Adriana Cimino. Tudo bem, Adri? Tudo, boa noite. Amanda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente vai começar com tênis lá da Austrália, mas a partida não foi a protagonista da vez, né? O esporte tem dessas, né, Amanda? Dono de um currículo invejável, o suíço Roger Federer ganhou mais um troféu. Ao lado da compatriota Belinda Bencic, ele venceu a Copa Hopman, mas o que chamou a atenção foi o discurso do adversário derrotado. Foi uma partida eletrizante. As duplas disputaram a vitória até o último ponto. Mas os suíços Roger Federer e Belinda Bencic levaram a melhor sobre a dupla alemã Alexander Zverev e Angelique Kerber e venceram por 2-0 com parciais 4-0, 1-4 e 4-3. Mas o que chamou a atenção foi o discurso de Zverev depois do jogo. O alemão parabenizou os vencedores e brincou com a hegemonia de Federer, maior vencedor de Grand Slams entre os homens. Nós, tenistas, estamos cansados de você, mas o que podemos fazer? Deixa a gente ganhar uma, só uma. Uma reclamação justa, mas acho que não vai ter sucesso nesse pedido, Com certeza não. O jogo foi bom, a declaração também, mas acho que vai continuar tudo do mesmo jeito. Ficou só no pedido. E agora a gente vai falar do melhor basquete do mundo. É isso aí, NBA, Amanda. Direto para os Estados Unidos, nessa semana foi divulgada a primeira parcial da votação para o Jogo das Estrelas da NBA. A grande surpresa foi o novato Luka Doncic. O esloveno de apenas 19 anos está à frente de estrelas como Kevin Durant. Mas na rodada de ontem, o time de Doncic, o Dallas Mavericks, acabou derrotado. Doncic se esforçou e terminou com 19 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota para o Boston Celtics, que mesmo desfalcado do astro Kyrie Irving, contou com a boa atuação dos jovens Jason Tatum e Jaylen Brown. Para a alegria da torcida, o Celtics, quinto colocado na Conferência Leste, venceu com folga, 114-93. O Mavericks segue fora da zona de classificação para os playoffs. Num jogo bem mais equilibrado, o Oklahoma City Thunder venceu o Portland Trail Blazers fora de casa. As estrelas do Thunder brilharam. Paul George anotou 37 pontos e Russell Westbrook 31. O Oklahoma é vice-líder da Conferência Oeste e o Portland está em sétimo. E continuando falando de basquete, só que aqui no Brasil. Exatamente. Da NBA para o NBB. No primeiro jogo de 2019 pelo Novo Basquete Brasil, o paulistano jogou em casa e venceu o Corinthians em uma partida muito disputada. Com o apoio da torcida, o atual campeão do NBB começou jogando melhor e fechou o primeiro período com 7 pontos de vantagem. Apesar de uma sequência de 3 bolas do armador uruguaio Parodi, que fez a diferença cair para 4 pontos, o paulistano ficou na frente durante toda a segunda etapa. Os 2 períodos finais foram muito equilibrados. O Corinthians chegou a conseguir o empate depois de 2 bolas de 3 do armador Fuller. Mas uma bandeja errada do Alan Humberto ajudou o time da casa a confirmar o favoritismo. A partida fechou em 82-78, com o ala Léo Mendel como cestinha, com 21 pontos, e o paulistano subindo à 4ª colocação do campeonato. E das quadras de basquete para o campo de futebol. É isso aí, Amanda. É hora de falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição é famosa pelo grande número de gols e hoje não foi diferente. No estádio Luizão, em São Carlos, o Criciúma enfrentou o América Mineiro.
Pedro recebeu na área, limpou a marcação e bateu bonito para abrir o placar para os americanos. Aos 30 minutos, Pedro, de novo ele. O atacante fez o segundo do América. O Criciúma descontou com Gustavinho, mas o dia era mesmo de Pedro. O atacante fez o terceiro dele, o terceiro do América. Reinaldo marcou de pênalti o segundo para o Criciúma, mas não adiantou. Final de jogo, América 3, Criciúma 2. Em Votuporanga, o Batatais enfrentou o Internacional. O Colorado abriu o placar aos 30 minutos de jogo. Depois do cruzamento, Heitor deu um belo toque de calcanhar e o zagueiro adversário Ciclete fez contra. No segundo tempo, Brenner fez o segundo do Colorado e praticamente garantiu a vaga do time para a próxima fase da Copinha. Final de jogo, Internacional 2, Batatais 0. Em Franca, o Cuiabá recebeu o Botafogo. Nicolas arriscou de longe, a bola bateu na trave e no rebote Lucas abriu o placar para o Cuiabá. O Botafogo tentou pressionar, mas não conseguiu sair do 0. Final de jogo, Cuiabá 1, Botafogo 0. Um prato cheio de gols e agora a gente vai falar de uma história de superação, né? É isso aí, superação e dedicação. A história do Jonatas. A repórter Tatiana Bertoni foi conhecer o dia a dia de um corredor que ficou entre os 15 primeiros na São Silvestre disputada essa semana. Jonatas tem 28 anos e se apaixonou pela corrida em 2015. Apesar do pouco tempo no esporte, já participou de várias competições. Uma das principais conquistas em 2018 foi o aniversário de São Paulo, que eu fiquei em segundo, atrás de um atleta do Quênia. E teve uma corrida também em São Bernardo, que foi uma meia maratona, e foi um desafio. Mas é o desafio dos 15 quilômetros da tradicional corrida de São Silvestre que tem feito ele se superar a cada ano. E em 2017, eu corri no Povão e fiquei em 16º, o quarto melhor brasileiro. Em 2018, a gente saiu no pelotão de elite e eu fui o quarto melhor brasileiro, fiquei em 13º e com tempo de 47 e 19 segundos. Para conseguir esse bom desempenho, Jonatas corre cerca de 30 quilômetros todos os dias. E parte é feita assim, durante o trabalho como coletor de lixo. Eu acabo correndo bastante atrás do caminhão, então ajuda muito a soltar a musculatura, a resistência. Além das 6 horas de trabalho, Jonatas complementa sua meta diária de corrida em um parque próximo à sua casa, na zona leste de São Paulo. Para este preparador, há alguns fatores pessoais que justificam o sucesso do corredor Jonatas. Ele tem uma genética boa, propícia para a prova que exige da capacidade aeróbia. Com certeza, um coletor de lixo ele tem um nível de aptidão física acima da média populacional. Em 2019, Jonatas não pretende parar de correr e nem de acumular vitórias. Eu quero competir forte em 2019 e na São Silvestre eu quero disputar pelo pódio. Com fé em Deus eu vou conseguir. Estamos na torcida, sensacional, Muito né? sucesso, que mais Jonatas surjam aí ao longo de 2019 e que ele tenha mais sucesso ainda. Boa sorte. E a gente termina essa edição com imagens do desfile anual dos 3 Reis Magos em Madrid, na Espanha. Milhares de pessoas enfrentaram frio e chuva para acompanhar o evento. Na tradição cristã, 6 de janeiro é o dia em que os 3 Reis Magos levam presentes de ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. Dri, muito obrigada pela presença. Obrigada, uma boa noite. Até a próxima. Uma boa noite para você e um bom domingo.